O ar-condicionado central da sala de conferências do Grupo Varela mantinha o ambiente em uma temperatura gélida que contrastava violentamente com o calor da ansiedade que queimava no peito de Mariana. Ela alisou a saia de seu terninho azul marinho pela 10ª vez, sentindo a textura do tecido sob os dedos trêmulos enquanto tentava controlar a respiração acelerada. Sobre a mesa de mogno maciço repousavam as plantas arquitetônicas e os relatórios detalhados que haviam consumido os últimos 6 meses de sua vida, representando um projeto revolucionário para o novo centro cultural que prometia redefinir a linha do horizonte de São Paulo. Mariana sabia que aquele era o momento decisivo de sua carreira, a oportunidade única de provar que sua visão técnica e artística merecia destaque em um mercado dominado por homens mais velhos. As portas duplas de madeira nobre se abriram com um estrondo teatral para dar passagem a Roberto Varela, o herdeiro do império corporativo, que caminhava com a arrogância de quem nunca ouviu uma negativa na vida. Seu terno italiano custava mais do que o salário anual de Mariana, e seu sorriso era um esgar predador e ensaiado que jamais alcançava seus olhos frios e calculistas. Ele passou por Mariana sem sequer reconhecer sua presença, tratando a arquiteta talentosa como se fosse apenas mais uma peça da mobília do escritório, e assumiu a cabeceira da mesa com uma posse natural. Logo atrás dele entraram os investidores internacionais, homens de feições sérias e expectativas altas, alheios à tempestade emocional e ética que estava prestes a desabar naquela sala requintada. No canto mais afastado da sala, sentada discretamente em uma cadeira reservada para observadores menores, estava uma senhora que ninguém se deu ao trabalho de olhar 2 vezes. Dona Helena vestia um vestido floral simples e um cardigã de tricô, com seus cabelos grisalhos presos em um coque modesto que denotava uma vida doméstica e pacata. Para o observador casual, ela parecia uma avó perdida que havia entrado no prédio errado, mas seus olhos, escondidos sob pálpebras cansadas, possuíam um brilho de inteligência afiada que não deixava escapar nenhum detalhe. Ela havia comparecido de surpresa para apoiar a nora, desejando testemunhar pessoalmente o momento de triunfo sobre o qual Mariana falava com tanta paixão durante os jantares de domingo em família. Quando as luzes diminuíram e o projetor zumbiu ganhando vida, Mariana se levantou pronta para iniciar sua apresentação. Mas Roberto ergueu uma mão imperiosa, silenciando-a instantaneamente antes que ela pudesse proferir a primeira palavra. Ele se levantou devagar, ajustando as abotoaduras de ouro, e anunciou para a sala que ele mesmo conduziria a apresentação do projeto, alegando que uma obra daquela magnitude exigia a autoridade de um diretor executivo. Mariana congelou no lugar, com a boca entreaberta em choque absoluto, enquanto Roberto começava a discursar, usando exatamente as mesmas frases que ela havia escrito no roteiro preparado para si mesma. Ele reivindicava cada ideia inovadora, cada ângulo sustentável e cada solução técnica brilhante como fruto de seu próprio gênio visionário e solitário. O pânico começou a subir pela garganta de Mariana como uma bile amarga, sufocando-a enquanto ela assistia ao seu trabalho árduo, sendo roubado descaradamente bem diante de seus olhos marejados. Ela tentou intervir educadamente, limpando a garganta para adicionar um detalhe técnico crucial, na esperança desesperada de afirmar sua autoria sobre o design complexo. Roberto virou-se para ela com um olhar de desdém venenoso, rindo suavemente como se ela fosse uma criança impertinente, interrompendo a conversa dos adultos. Ele disse aos investidores que sua assistente era um pouco zelosa demais e que ela havia apenas formatado os slides, descartando a contribuição vital da arquiteta com um aceno de mão que pareceu um tapa físico e humilhante em seu rosto. A humilhação pública não terminou ali, pois Roberto parecia extrair um prazer doentio em chutar quem já estava caído e sem defesas diante de uma plateia poderosa. Quando um dos investidores fez uma pergunta complexa sobre a integridade estrutural da fachada de vidro, Roberto hesitou visivelmente, pois claramente não conhecia a resposta técnica. Mariana instintivamente deu um passo à frente para salvar a apresentação
e forneceu os dados corretos com precisão. Em vez de demonstrar gratidão, Roberto ficou vermelho de raiva e a repreendeu rispidamente, acusando-a de tentar minar sua autoridade e de fornecer informações incorretas para confundir os clientes. Ele a repreendeu por sua suposta incompetência, mentindo descaradamente para salvar seu próprio ego frágil diante dos homens de negócios. Lágrimas quentes e humilhantes picaram os olhos de Mariana, turvando sua visão enquanto os investidores a olhavam com uma mistura constrangedora de pena e aborrecimento. Ela se sentiu minúscula, insignificante e totalmente derrotada, vendo sua reputação profissional ser triturada por um homem que não sabia nada sobre as noites, em claro que ela havia suportado para criar aquele projeto. Incapaz de suportar a atmosfera sufocante da sala por mais um segundo sequer. Ela reuniu seus arquivos com mãos trêmulas, murmurando um pedido de desculpas quebrado que ninguém ouviu. Ela se virou e fugiu da sala de conferências, com o som das risadas abafadas e a voz contínua de Roberto perseguindo-a pelo corredor. Deixando para trás os destroços de seus sonhos, Dona Helena permaneceu sentada nas sombras, com o corpo perfeitamente imóvel. Mas o ar ao seu redor parecia ter caído vários graus em temperatura. O calor gentil e a doçura de avó que geralmente irradiavam de seu rosto haviam desaparecido completamente, substituídos por uma expressão de aço frio e implacável. Ela observou a porta por onde Mariana havia saído correndo. Em seguida, seu olhar se deslocou lentamente para Roberto, que agora se banhava nos aplausos por um trabalho que não realizou. As mãos de Helena, repousando sobre o colo, fecharam-se em punhos tão apertados que os nós dos dedos ficaram brancos, e uma veia pulsou perigosamente em sua têmpora esquerda. Ela não fez uma cena dramática ali mesmo, nem gritou impropérios, pois aquele era o comportamento dos fracos e descontrolados. E Helena era tudo menos fraca. Ela se levantou silenciosamente, alisando o vestido floral com uma dignidade assustadora. Mas sua postura agora era a de uma rainha guerreira se preparando para um conflito sangrento, enquanto caminhava para fora da sala, totalmente despercebida pelos homens que celebravam a fraude. Ela lançou um último olhar para o logotipo do Grupo Varela na parede. Eles haviam cometido um erro fatal ao ferir a única pessoa que ela havia jurado proteger. E ela sussurrou uma promessa silenciosa para o corredor vazio de que Roberto Varela pagaria com juros e correção monetária por cada lágrima que Mariana havia derramado. Mariana estacionou o carro na garagem silenciosa e desligou o motor, mas permaneceu sentada no escuro por vários minutos enquanto tentava recompor os fragmentos de sua dignidade despedaçada. As lágrimas que ela havia segurado durante todo o trajeto de volta para casa agora ameaçavam transbordar novamente, manchando a maquiagem impecável que ela havia aplicado com tanta esperança naquela manhã fatídica. Ela respirou fundo várias vezes, forçando o ar para dentro dos pulmões constritos, pois sabia que precisava esconder a devastação de sua alma antes de entrar em casa e enfrentar a bondade preocupada de sua sogra. O espelho retrovisor refletia um rosto pálido e olhos vermelhos que contavam a história de uma derrota profissional humilhante. Uma imagem que ela precisava apagar antes de cruzar a soleira da porta. Ao entrar na sala de estar, Mariana forçou um sorriso rígido e doloroso no rosto, tentando mascarar o tremor persistente em suas mãos enquanto colocava as chaves sobre o aparador de entrada. O cheiro reconfortante de bolo de fubá recém-assado e café fresco preenchia o ambiente, criando um contraste cruel entre o calor do lar e o frio cortante do mundo corporativo que acabara de mastigar. Ela caminhou em direção à cozinha, onde esperava encontrar Dona Helena cuidando de suas plantas ou lendo uma revista de receitas, mantendo a rotina pacífica que definia a vida delas. Mariana não queria que a mulher mais velha, que já havia sofrido tantas perdas na vida, carregasse também o peso de seu fracasso e da injustiça que sofrera. Helena estava de pé junto à janela da cozinha, observando o jardim com uma expressão indecifrável, mas virou-se lentamente assim que ouviu os passos hesitantes da nora no piso de madeira. A senhora sorriu, mas havia uma sombra diferente em seu olhar,
Uma profundidade que Mariana, em seu estado de exaustão emocional, não conseguiu perceber imediatamente. Helena perguntou com uma voz suave e controlada como havia sido a grande apresentação, mantendo o tom casual de quem pergunta sobre a previsão do tempo. Mariana sentiu um nó na garganta, mas mentiu dizendo que tudo havia corrido bem e que os investidores precisavam apenas de mais tempo para avaliar os detalhes técnicos do projeto. Desviando o olhar para evitar a sondagem silenciosa da sogra, a senhora idosa caminhou até a nora e colocou as mãos sobre os ombros tensos de Mariana, oferecendo um conforto físico que quase fez a jovem arquiteta desmoronar ali mesmo. Helena sabia que cada palavra dita por Mariana era uma mentira piedosa, destinada a protegê-la, pois ela havia visto a verdade nua e crua na sala de conferências poucas horas antes. No entanto, ela escolheu não confrontar a nora naquele momento de fragilidade, entendendo que Mariana precisava manter o que restava de seu orgulho intacto para conseguir dormir naquela noite. Helena apenas beijou a testa da moça e sugeriu que ela tomasse um banho quente e descansasse, prometendo cuidar do jantar e garantindo que tudo ficaria bem no final. Assim que Mariana subiu as escadas e a porta do quarto se fechou com um clique suave, a postura de Dona Helena sofreu uma transformação radical e assustadora no meio da cozinha vazia. A senhora curvada e gentil desapareceu, dando lugar a uma mulher de coluna ereta e queixo erguido, cujos movimentos irradiavam uma autoridade natural que parecia deslocada naquele ambiente doméstico. Ela caminhou com passos firmes até o escritório de seu falecido marido, um cômodo que raramente era usado e que a maioria das pessoas acreditava ser apenas um santuário de memórias empoeiradas. Helena trancou a porta atrás de si e dirigiu-se a um cofre antigo escondido atrás de uma pintura a óleo, girando o segredo com dedos ágeis e experientes que não tremiam nem por um segundo. Dentro do cofre não havia joias de família ou dinheiro vivo, mas sim documentos, discos rígidos criptografados e uma agenda de contatos telefônicos feita de couro gasto pelo tempo. Helena retirou a agenda e a abriu, revelando nomes de pessoas que controlavam grande parte da economia nacional, favores antigos que nunca haviam sido cobrados e segredos que poderiam derrubar governos. O mundo a conhecia apenas como a viúva reclusa que gostava de orquídeas. Mas, décadas atrás, ela havia sido conhecida nos bastidores do mercado financeiro como a Dama de Ferro, uma estrategista implacável que havia construído impérios antes de se aposentar para proteger sua família dos perigos daquela vida. Roberto Varela havia cometido o erro fatal de despertar um dragão adormecido que ele nem sequer sabia que existia. Helena sentou-se na cadeira de couro giratória, sentindo o peso familiar do poder retornar às suas veias como um vício antigo que nunca foi totalmente curado. Ela pegou um telefone celular descartável que mantinha guardado para emergências extremas e digitou um número que não discava há mais de 10 anos. O telefone tocou apenas 2 vezes antes de ser atendido por uma voz masculina, grave e respeitosa, que parecia estar esperando por aquela chamada há uma eternidade. Helena não perdeu tempo com cumprimentos sociais ou perguntas sobre a saúde da família, indo direto ao ponto com uma frieza que gelaria o sangue de qualquer um que a conhecesse apenas como a doce avó do bairro. Ela ordenou uma investigação completa e invasiva sobre a vida, as finanças e os segredos mais obscuros de Roberto Varela e de todos os membros do conselho que o apoiavam cegamente. Ela queria saber onde ele escondia seu dinheiro, quem eram suas amantes, quais leis ele havia quebrado e quais inimigos ele havia feito durante sua ascensão meteórica e corrupta. A voz do outro lado da linha não hesitou nem questionou a legalidade dos métodos solicitados, respondendo apenas com um afirmativo imediato e a promessa de entregar um dossiê preliminar em menos de 24 horas. Helena desligou o telefone e olhou para a tela escura, sentindo a engrenagem de sua mente estratégica começar a girar em alta velocidade, calculando probabilidades e desenhando cenários de destruição. Enquanto esperava o início do fluxo de informações, Helena abriu uma gaveta lateral
e retirou uma fotografia antiga em preto e branco de seu falecido marido e de seu filho, que havia partido cedo demais. Ela passou o dedo suavemente sobre o rosto sorridente do filho, lembrando-se da promessa que fizera no leito de morte dele, proteger Mariana como se fosse sua própria filha de sangue. Roberto Varela não havia apenas roubado um projeto ou humilhado uma funcionária. Ele havia atacado a única família que restava a Helena. A única pessoa que dava sentido à sua existência solitária. Aquela ofensa não seria perdoada com desculpas ou compensações financeiras. Exigia uma retribuição total e absoluta que deixaria o Grupo Varela em ruínas. A noite caiu sobre a cidade, trazendo consigo uma chuva fina que batia nas janelas do escritório como um aviso silencioso da tempestade que estava por vir. Helena permaneceu no escritório, analisando relatórios públicos e notícias antigas sobre o Grupo Varela, montando um mapa mental das fraquezas da corporação. Ela percebeu que a empresa, apesar de sua fachada de sucesso e inovação, estava alavancada em dívidas e dependia desesperadamente de novos investimentos para manter o fluxo de caixa. A arrogância de Roberto não era apenas um traço de personalidade desagradável, mas sim uma cortina de fumaça para esconder a fragilidade estrutural do império que ele alegava comandar com tanta competência. Mariana desceu as escadas horas depois, com os olhos inchados, mas vestindo um pijama confortável, procurando pela sogra para compartilhar o jantar que havia sido prometido. Helena ouviu os passos e imediatamente guardou os documentos. Trancou o cofre e destrancou a porta do escritório, suavizando sua expressão facial para voltar ao papel de matriarca acolhedora. Quando saiu para o corredor, encontrou Mariana com um sorriso genuíno e um abraço caloroso, agindo como se tivesse passado as últimas horas tricotando e não planejando a aniquilação financeira de um executivo de alto escalão. Elas jantaram juntas na cozinha, conversando sobre trivialidades, enquanto Helena servia mais sopa para a nora, nutrindo-a para a batalha que Mariana ainda não sabia que iriam travar juntas. No dia seguinte, enquanto Mariana saía para o trabalho com uma resignação pesada, decidida a enfrentar o ambiente tóxico do escritório mais uma vez, Helena recebeu o primeiro pacote de informações criptografadas. Ela se sentou na varanda com seu tablet, escondido dentro de uma revista de jardinagem, e começou a ler os detalhes sórdidos que seu contato havia desenterrado durante a madrugada. Roberto Varela estava envolvido em um esquema de desvio de fundos de projetos públicos e utilizava empresas de fachada em paraísos fiscais para lavar o dinheiro roubado da própria companhia. Além disso, havia registros de assédio moral contra diversos ex-funcionários, todos silenciados com acordos de confidencialidade abusivos que Helena sabia exatamente como desmantelar juridicamente. Um sorriso perigoso curvou os lábios de Helena enquanto ela lia sobre um empréstimo maciço que o Grupo Varela estava tentando renegociar com um banco onde ela, curiosamente, ainda possuía uma influência significativa e discreta. Roberto estava caminhando sobre uma corda bamba financeira. E tudo o que Helena precisava fazer era cortar a corda no momento exato em que ele estivesse mais confiante. Ela decidiu que não agiria imediatamente com força total, pois a vingança era um prato que deveria ser saboreado lentamente, pedaço por pedaço. O primeiro passo seria criar uma atmosfera de paranoia e instabilidade ao redor de Roberto, fazendo-o duvidar de seus aliados e temer as sombras em seu próprio escritório. Helena pegou o telefone novamente e fez uma ligação para um velho amigo que ocupava uma cadeira no conselho diretor do banco credor do Grupo Varela. Como uma voz doce e persuasiva, ela sugeriu casualmente que os rumores sobre a insolvência do Grupo Varela estavam circulando em jantares exclusivos e que seria prudente revisar as garantias dos empréstimos. Ela não precisou dar ordens diretas. A semente da dúvida, plantada pela pessoa certa, no ouvido certo, cresceria rapidamente e sufocaria as linhas de crédito de Roberto antes do fim da semana. Era um movimento sutil, invisível, mas que causaria um tremor nas fundações da empresa. O primeiro de muitos que Helena orquestraria das sombras. Enquanto isso,
no escritório do Grupo Varela. Mariana tentava se concentrar em suas tarefas menores, ignorando os olhares de pena dos colegas e o sorriso vitorioso de Roberto sempre que ele passava por sua mesa. Ela não sabia que, a quilômetros dali, em uma casa tranquila cercada por flores, sua sogra estava movendo peças em um tabuleiro de xadrez invisível que determinaria o destino de todos eles. A sensação de impotência que Mariana sentia era real, mas temporária, pois ela estava sob a proteção da mulher mais perigosa que Roberto Varela jamais teria o azar de conhecer. A guerra havia sido declarada silenciosamente, e o exército de uma mulher só estava marchando para a batalha com uma determinação inabalável. A segunda-feira amanheceu cinzenta sobre a cidade de São Paulo, refletindo o clima tempestuoso que se instalara nos andares executivos do Grupo Varela, logo nas primeiras horas do expediente comercial. O departamento financeiro, geralmente um santuário de silêncio calculado e planilhas previsíveis, estava em um estado de pânico contido que reverberava pelos corredores acarpetados. O diretor financeiro, um homem de meia idade, que suava profusamente, apesar do ar-condicionado no máximo, bateu à porta de Roberto Varela com a urgência de quem traz notícias de uma catástrofe iminente e inevitável. Sem esperar permissão, ele entrou e despejou sobre a mesa de vidro uma série de cartas e notificações bancárias que haviam chegado naquela manhã, todas comunicando a suspensão imediata e inexplicável das linhas de crédito rotativo que mantinham o fluxo de caixa da empresa respirando. Roberto Varela leu os documentos com uma incredulidade que rapidamente se transformou em uma fúria incandescente, amassando o papel timbrado de um dos maiores bancos do país, como se pudesse esmagar a instituição financeira com as próprias mãos. Ele gritou, exigindo explicações lógicas, perguntando como era possível que 3 bancos diferentes decidissem, simultaneamente e sem aviso prévio, revisar as garantias de crédito de uma empresa tão prestigiosa quanto a dele. O diretor financeiro gaguejou desculpas ininteligíveis sobre mudanças nas políticas de risco e rumores de mercado, mas Roberto não estava interessado em ouvir justificativas técnicas para o que ele considerava uma traição pessoal e uma conspiração. Ele sabia que sem aquele capital de giro, os fornecedores do novo projeto cultural parariam de entregar materiais em menos de uma semana, o que causaria um atraso fatal e visível. Enquanto a tempestade financeira se formava nos bastidores, Roberto precisava encontrar um culpado ou uma distração para manter sua imagem de controle absoluto diante dos funcionários e do mercado externo. Seus olhos caíram sobre a mesa vazia onde Mariana costumava trabalhar, e uma ideia perversa e conveniente começou a se formar em sua mente distorcida pela pressão. Se os rumores sobre a instabilidade da empresa vazassem, ele precisaria de um bode expiatório, alguém em quem pudesse jogar a culpa por qualquer falha administrativa ou técnica que surgisse. Além disso, a presença de Mariana ali era um lembrete constante de sua fraude intelectual na apresentação da semana anterior. Uma ponta solta que precisava ser cortada antes que pudesse causar danos reais à sua reputação. Ele convocou Mariana para sua sala através do interfone com um tom de voz que não admitia recusas ou atrasos, fazendo com que o estômago da arquiteta se contorcesse em um nó doloroso de ansiedade. Quando ela entrou no escritório luxuoso, encontrou Roberto sentado atrás de sua mesa com uma postura relaxada que contradizia a tensão vibrante no ar, segurando uma pasta de documentos com um sorriso que não prometia nada de bom. Sem oferecer a ela uma cadeira ou um copo de água, ele deslizou a pasta pela superfície lisa da mesa até que ela parasse na beirada, bem diante das mãos trêmulas de Mariana. Roberto explicou, com uma voz suave e venenosa que, devido a uma suposta reestruturação departamental necessária para cortar custos, a posição de Mariana estava sendo extinta com efeito imediato naquela manhã. Mariana abriu a pasta e leu o conteúdo das páginas, sentindo o sangue drenar de seu rosto à medida que as palavras burocráticas se transformavam em uma sentença de morte profissional. Não era apenas uma carta de demissão padrão ou um acordo de rescisão amigável.
Era um documento complexo que incluía uma confissão de incompetência técnica e uma cláusula de confidencialidade draconiana. O texto afirmava que Mariana assumia a responsabilidade por erros graves de cálculo no projeto do Centro Cultural e que ela concordava em renunciar a qualquer direito autoral sobre o design em troca de não ser processada por negligência corporativa. Roberto estava tentando legalizar o roubo que havia cometido na sala de conferências e, ao mesmo tempo, destruir qualquer credibilidade que ela pudesse ter no futuro para se defender. A indignação superou o medo no coração de Mariana, fazendo com que ela erguesse os olhos do papel e encarasse Roberto com uma firmeza que ela não sabia que possuía até aquele momento crucial. Ela fechou a pasta com um baque seco e a empurrou de volta na direção dele, recusando-se a assinar uma mentira que mancharia sua honra e destruiria a carreira pela qual tanto lutara. Ela declarou com voz trêmula, mas audível, que preferia sair sem nenhum centavo de indenização a admitir erros que nunca cometeu em um projeto que era, em essência e execução, inteiramente seu. A recusa de Mariana pegou Roberto de surpresa, pois ele esperava que a jovem estivesse quebrada demais pela humilhação da semana anterior para oferecer qualquer tipo de resistência real às suas demandas absurdas. Antes que Roberto pudesse explodir em ameaças ou coerção física, o interfone em sua mesa zumbiu com a voz estridente e nervosa de sua secretária pessoal, anunciando uma situação inusitada na recepção. Uma senhora idosa, que se identificava apenas como Dona Lena, estava exigindo falar com o presidente da empresa imediatamente. Alegando ter interesse em investir em um projeto imobiliário de alto luxo, a secretária tentou explicar que Roberto estava em reunião e que ela não tinha hora marcada. Mas a voz da senhora podia ser ouvida ao fundo, firme e autoritária, insistindo que seu tempo era precioso e que ela não lidava com subordinados. A menção de investimento fez os ouvidos de Roberto se aguçarem, especialmente diante da crise de liquidez que ele estava enfrentando naquela manhã desastrosa com os bancos. Vendo uma oportunidade de capitalizar sobre um novo cliente rico, Roberto ordenou que a senhora fosse conduzida à sua sala, lançando um olhar de aviso para Mariana, que dizia claramente para ela permanecer em silêncio e invisível. A porta se abriu e Dona Helena entrou, irreconhecível em sua postura e vestimenta para qualquer um que a conhecesse apenas como a sogra gentil de Mariana. Ela vestia um conjunto de seda shantung cor de vinho. Usava óculos escuros de grife e carregava uma bolsa de couro de crocodilo que valia mais do que o carro de Roberto. Ela caminhou pela sala examinando a decoração com um ar de crítica superior, torcendo o nariz para as obras de arte modernas nas paredes, como se fossem reproduções baratas compradas em uma feira de rua. Mariana teve que segurar um suspiro de choque ao reconhecer sua sogra por trás daquela fachada de milionária, excêntrica e exigente, sentindo uma confusão vertiginosa sobre o que estava acontecendo. Helena, ou Dona Lena como se apresentara, ignorou completamente a presença de Mariana no início, focando sua atenção predatória em Roberto, que havia se levantado e exibia seu melhor sorriso de vendedor encantador. Ela se sentou na cadeira principal, sem ser convidada, e começou a falar sobre sua suposta necessidade de construir um complexo de vilas privadas em uma ilha no litoral norte. Um projeto multimilionário que exigia a melhor firma de arquitetura do país. Roberto, vendo os cifrões imaginários dançando diante de seus olhos gananciosos, começou a discursar sobre a excelência e a exclusividade do Grupo Varela. Helena ouvia o discurso de vendas de Roberto com um tédio visível, interrompendo-o ocasionalmente para fazer perguntas técnicas extremamente específicas e complexas sobre sustentabilidade e materiais. Cada vez que Roberto tentava responder com generalidades ou jargões vazios de marketing, Helena o cortava com uma risada seca e desdenhosa, questionando se ele realmente entendia de arquitetura ou se era apenas um administrador de escritório. A cada pergunta não respondida satisfatoriamente, a tensão de Roberto aumentava, e ele começava a suar frio sob o olhar implacável daquela senhora
que parecia enxergar através de sua alma corrupta. Para salvar a situação, Roberto tentou desviar o assunto para os prêmios que a empresa havia ganhado. Mas Helena não estava interessada em troféus passados. Foi então que Helena apontou seu dedo enluvado para Mariana, que estava encolhida no canto da sala, tentando se fundir com a parede bege, e perguntou quem era aquela jovem silenciosa. Roberto tentou dispensar Mariana, dizendo que era apenas uma assistente júnior de saída. Mas Helena insistiu que gostava do ar inteligente da moça e exigiu que ela participasse da conversa. Ela perguntou diretamente a Mariana sobre uma solução para o problema de erosão costeira no suposto terreno da ilha. Um teste técnico que Roberto certamente falharia. Mariana, percebendo o jogo sutil de sua sogra, endireitou a postura e forneceu uma resposta brilhante e detalhada, demonstrando seu conhecimento profundo e sua paixão pela arquitetura sustentável. Os olhos de Helena brilharam de orgulho por trás das lentes escuras, mas ela manteve a personagem, voltando-se para Roberto e comentando acidamente que a assistente parecia saber mais sobre construção do que o presidente da empresa. Roberto riu nervosamente, tentando transformar o comentário em uma piada. Mas o ódio em seus olhos ao olhar para Mariana era palpável e perigoso. Helena então lançou sua isca final, dizendo que consideraria contratar o Grupo Varela para o projeto das vilas. Mas com uma condição inegociável, ela queria que a equipe fosse liderada por alguém competente e com visão técnica real, insinuando que não confiava plenamente na gestão de Roberto. Ela se levantou abruptamente, declarando que tinha um almoço com um senador e que não podia perder mais tempo. Antes de sair, Helena parou na porta e olhou para Roberto com uma expressão enigmática, dizendo que o mundo dos negócios era pequeno e que reputações levavam anos para serem construídas, mas apenas segundos para serem destruídas. A frase pairou no ar como uma maldição antiga, deixando Roberto com uma sensação de desconforto que ele não conseguia explicar racionalmente. Ele estava dividido entre a raiva de ter sido desafiado em sua própria sala e a ganância de fechar um contrato que poderia salvar as finanças da empresa naquele momento crítico. Ele não percebeu que havia acabado de abrir as portas de sua fortaleza para o cavalo de Troia que traria sua ruína completa e absoluta. Assim que a porta se fechou atrás de Helena, o silêncio no escritório era ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração pesada de Roberto, que afrouxou a gravata sentindo-se sufocado. Ele se virou para Mariana, que ainda estava processando a atuação magistral de sua sogra, e a encarou com uma mistura renovada de desprezo e necessidade calculista. Ele percebeu que, se quisesse garantir o contrato com a velha, rica e excêntrica, precisaria manter Mariana por perto, pelo menos por enquanto, já que a cliente havia demonstrado uma preferência clara pela assistente. Com um gesto brusco de mão, ele dispensou Mariana, dizendo que a conversa sobre a demissão estava suspensa temporariamente e que ela deveria voltar ao trabalho e preparar um pré-projeto para as vilas imediatamente. Mariana saiu da sala de Roberto sentindo as pernas bambas, mas com uma nova chama de esperança queimando em seu peito, aquecendo o frio que sentira mais cedo. Ela caminhou até o banheiro mais próximo e se trancou em uma das cabines, permitindo-se soltar uma risada curta e nervosa de alívio e admiração pura. Ela não sabia exatamente qual era o plano completo de Dona Helena ou até onde a sogra estava disposta a ir, mas agora tinha a certeza absoluta de que não estava lutando sozinha naquela guerra injusta. Enquanto lavava o rosto na pia, Mariana olhou para seu reflexo no espelho e viu não mais a vítima amedrontada da semana passada, mas uma cúmplice em um jogo perigoso que estava apenas começando a ficar interessante. Longue Dali, no banco de trás de um carro blindado preto que a aguardava na esquina. Helena retirou os óculos escuros e suspirou, sentindo o peso da idade e da adrenalina se misturarem em seu corpo cansado. Ela pegou seu telefone seguro e enviou uma mensagem curta para seu contato no banco, instruindo-o a apertar ainda mais o cerco financeiro sobre o Grupo Varela nos próximos dias. A visita presencial havia confirmado suas suspeitas. Roberto era um homem fraco,
vaidoso e desesperado. Uma combinação volátil que o tornava propenso a cometer erros fatais sob pressão. Helena sorriu ao olhar pela janela fumê, observando o prédio imponente onde sua nora trabalhava, e sussurrou para si mesma que a verdadeira diversão estava prestes a começar. Naquela mesma tarde, o departamento de contabilidade do Grupo Varela recebeu mais más notícias. 2 grandes fornecedores de aço e vidro ligaram suspendendo as entregas até que os pagamentos atrasados fossem regularizados integralmente. O boato sobre a falta de liquidez da empresa começou a vazar para os corredores, criando um ambiente de desconfiança onde os funcionários sussurravam em grupos e atualizavam seus currículos discretamente. Roberto, trancado em sua sala, bebia uísque puro e gritava ao telefone com gerentes de banco que não retornavam mais suas ligações com a mesma presteza de antes. Ele sentia as paredes de seu império se fechando, mas sua arrogância o impedia de ver que o arquiteto de sua desgraça não era o mercado, mas sim a senhora de vestido vinho que ele havia subestimado. Mariana voltou para sua mesa e começou a trabalhar, mas desta vez não com o medo de ser demitida, e sim com a determinação fria de quem coleta munição para o golpe final. Ela começou a fazer cópias de segurança de todos os e-mails, trocas de mensagens e alterações de projeto que pudessem provar sua autoria e a conduta antiética de Roberto, enquanto desenhava os esboços para o projeto fictício das vilas de Dona Lena. Ela sentia uma conexão silenciosa com a sogra, uma teia invisível de solidariedade feminina que era mais forte do que qualquer contrato corporativo. O dia terminou com o céu de São Paulo desabando em uma tempestade torrencial, lavando as ruas sujas da cidade, mas incapaz de limpar a podridão que corroía as fundações do Grupo Varela. A noite trouxe consigo uma calmaria enganosa, enquanto Helena, em sua casa, servia chá para Mariana e perguntava inocentemente como havia sido o dia de trabalho, mantendo a farsa para proteger a nora dos detalhes mais sórdidos de sua vingança. Mariana, entendendo o código não dito, respondeu apenas que o dia havia sido surpreendente e que sentia que os ventos estavam mudando a seu favor. Agradecendo com o olhar, as 2 mulheres compartilharam um momento de entendimento mútuo no silêncio da cozinha, sabendo que o amanhã traria novos desafios, mas também novas oportunidades de justiça. A primeira batalha havia sido vencida não com gritos, mas com inteligência e estratégia. E a guerra continuaria até que a última pedra do orgulho de Roberto fosse derrubada. A atmosfera nos corredores do Grupo Varela havia se transformado de uma tensão silenciosa para um pânico palpável à medida que a semana avançava sem soluções financeiras à vista. Os telefones da recepção tocavam incessantemente com chamadas de fornecedores furiosos exigindo pagamentos atrasados, enquanto os advogados da empresa corriam de um lado para o outro com pastas cheias de notificações judiciais. Roberto Varela estava entrincheirado em seu escritório como um capitão que se recusa a abandonar um navio que afunda, cercado por garrafas vazias de água mineral e caixas de pizza, tentando desesperadamente encontrar uma saída para o labirinto de dívidas que ele mesmo havia criado com sua gestão irresponsável e fraudulenta. Ele sabia que precisava de um milagre financeiro urgente, uma injeção de capital maciça que pudesse acalmar os credores e permitir que ele mantivesse sua fachada de sucesso e controle diante da sociedade paulistana que tanto prezava. Foi nesse cenário de desespero absoluto que o milagre aparentemente aconteceu, materializando-se na forma de um e-mail criptografado, vindo de um fundo de investimento internacional chamado Aurora Holdings. A mensagem, redigida em linguagem corporativa impecável e promissora, expressava um interesse súbito e vigoroso em adquirir uma participação majoritária nos projetos culturais do Grupo Varela, especificamente no design inovador que havia sido apresentado recentemente. Para Roberto, aquilo não parecia apenas uma boia de salvação, mas sim um iate de luxo vindo resgatá-lo no meio do oceano tempestuoso, validando sua crença delirante de que ele era um gênio dos negócios destinado à grandeza.
Ele não parou para questionar a origem do fundo ou como eles sabiam tanto sobre a situação interna da empresa, pois a ganância o cegava para os sinais de perigo que estavam bem diante de seus olhos. O que Roberto desconhecia completamente era que a Aurora Holdings não passava de uma empresa de fachada sofisticada, criada décadas atrás por Dona Helena e seus associados para movimentar capitais discretamente longe dos olhares curiosos do fisco e dos concorrentes. A matriarca havia ativado essa antiga rede de contatos, colocando à frente das negociações o doutor Augusto Castelo, um advogado de reputação ilibada e lealdade inabalável à família de Helena. A armadilha havia sido montada com a precisão de um relógio suíço, utilizando a própria vaidade de Roberto como isca principal para atraí-lo para um contrato que, sob a aparência de salvação, seria, na verdade, a corda com a qual ele se enforcaria financeiramente e legalmente. O contrato proposto continha cláusulas de desempenho draconianas e exigências específicas sobre a liderança técnica do projeto. Detalhes que Roberto ignorou em sua pressa de colocar as mãos no dinheiro. A reunião preliminar foi marcada para a manhã seguinte em uma sala privada de um dos hotéis mais exclusivos da cidade, longe dos olhares dos funcionários fofoqueiros do Grupo Varela. Roberto vestiu seu melhor terno, tentou disfarçar as olheiras com maquiagem e ensaiou seu discurso de vendedor vencedor diante do espelho do elevador. No entanto, ao chegar à suíte presidencial onde ocorreria o encontro, ele foi surpreendido por uma exigência inesperada do Dr. Castillo, que o aguardava com uma expressão de seriedade impenetrável. O advogado informou calmamente que os investidores do fundo haviam ficado impressionados com a sensibilidade técnica do projeto original e que, portanto, a presença da arquiteta responsável, Mariana, era uma condição sine qua non para que as negociações avançassem qualquer passo adiante. Roberto sentiu o sangue ferver de raiva ao ter que depender novamente da mulher que ele tanto desprezava e tentara destruir. Mas engoliu seu orgulho venenoso diante da perspectiva dos milhões de dólares que estavam sobre a mesa. Ele ligou para Mariana aos gritos, ordenando que ela comparecesse ao hotel imediatamente, vestida de forma profissional e pronta para corroborar tudo o que ele dissesse, sob pena de demissão por justa causa e destruição de sua reputação no mercado. Mariana, que já havia sido alertada sutilmente por sua sogra na noite anterior de que coisas interessantes aconteceriam no trabalho, chegou ao local com uma calma que contrastava violentamente com o nervosismo suado de seu chefe. Ela entrou na sala de reuniões com a cabeça erguida, cumprimentando o doutor Castelo com um aperto de mão firme e profissional, sentindo instintivamente que aquele homem não era um inimigo. A reunião transcorreu como um jogo de teatro bem ensaiado, onde Roberto tentava dominar a conversa com jargões vazios e promessas grandiosas, enquanto o doutor Castelo dirigia todas as perguntas técnicas e substanciais diretamente para Mariana. A arquiteta respondeu a cada questionamento com brilhantismo e paixão, detalhando a visão sustentável e social do projeto que Roberto mal compreendia, conquistando a aprovação visível do representante do fundo. A cada resposta acertada de Mariana, Roberto sentia-se diminuído e furioso, percebendo que estava perdendo o controle da narrativa e que sua assistente estava se tornando a peça central do negócio. No entanto, ele não podia interromper ela ou contradizer, pois sabia que o cheque salvador dependia inteiramente da satisfação daquele advogado meticuloso e exigente que parecia ter uma agenda própria. Ao final da reunião, o Dr. Castelo colocou o contrato sobre a mesa, um documento volumoso encadernado em couro preto, e declarou que a Aurora Holdings estava disposta a injetar o capital necessário imediatamente. Havia, porém, uma cláusula adicional que precisava ser aceita ali mesmo: a criação de um comitê de supervisão técnica, liderado por Mariana, que teria autonomia total para vetar decisões que comprometessem a integridade do projeto. Reportando-se diretamente aos investidores, Roberto leu a cláusula com os dentes trincados,
sentindo-se encurralado e humilhado por ter que ceder poder a uma subalterna. Mas a visão de sua conta bancária no vermelho gritava mais alto do que seu ego ferido. Com a mão trêmula de ódio contido, ele assinou o documento, selando seu destino e entregando as chaves de seu reino para a nora de sua inimiga oculta. Assim que o doutor Castelo deixou a sala, levando consigo o contrato assinado e deixando para trás a promessa de transferência bancária. A máscara de civilidade de Roberto caiu com um estrondo assustador. Ele se virou para Mariana com o rosto contorcido de fúria, agarrando-a pelo braço com uma força desnecessária e dolorosa. Encostando-a contra a parede luxuosa da suíte, ele sibilou em seu ouvido que ela não deveria se sentir vitoriosa ou especial, pois continuava sendo apenas uma funcionária descartável em seu tabuleiro de xadrez corporativo. Roberto afirmou que aquele comitê seria apenas no papel e que, na prática, ela continuaria obedecendo às suas ordens cegas. Ou ele faria da vida dela um inferno burocrático tão profundo que ela imploraria para ser demitida. Mariana, fortalecida pela recente vitória moral e pela certeza de que tinha aliados poderosos, soltou-se do aperto de Roberto com um empurrão firme e o olhou nos olhos com um desprezo frio que o desestabilizou. Ela disse que o contrato era legalmente vinculativo e que ela cumpriria sua função de proteger o projeto com rigor. Não por lealdade a ele, mas por respeito à sua própria criação e aos investidores. A audácia de Mariana em desafiá-lo abertamente fez com que Roberto perdesse o último vestígio de controle racional que ainda possuía. Ele precisava encontrar uma maneira de feri-la, de fazê-la sentir medo novamente, de lembrar a ela quem detinha o poder real naquele jogo de dominação psicológica e profissional. Foi então que Roberto cometeu o erro definitivo, cruzando a linha vermelha que separava a rivalidade profissional da guerra pessoal sem retorno. Com um sorriso sádico e cruel, ele mencionou casualmente que havia feito algumas pesquisas sobre a vida pessoal de Mariana e descoberto que ela vivia apenas com uma sogra idosa em uma casa isolada em um bairro tranquilo. Ele comentou, com uma voz falsamente preocupada, que a cidade estava muito perigosa ultimamente e que acidentes domésticos ou assaltos eram infelizmente muito comuns com senhoras de idade que viviam sozinhas enquanto suas noras trabalhavam até tarde. A ameaça velada contra a integridade física de Dona Helena pairou no ar como uma nuvem tóxica, gelando o sangue de Mariana e transformando seu medo em um terror absoluto e paralisante. Mariana saiu do hotel correndo, com o coração batendo descompassado na garganta, sentindo uma náusea intensa provocada pela maldade pura que acabara de presenciar. Ela pegou seu carro e dirigiu para casa em alta velocidade, desrespeitando semáforos e limites de velocidade, com a mente inundada por imagens terríveis de algo acontecendo com a única mãe que ela conhecia. A ameaça de Roberto não era apenas uma tática de intimidação corporativa, era uma violação sagrada da segurança de seu lar, um ataque direto à família que ela jurara proteger. Ao chegar em casa, ela encontrou Dona Helena tranquilamente, podando suas roseiras no jardim da frente, alheia ao perigo que pairava sobre sua cabeça grisalha, o que fez Mariana desabar em lágrimas de alívio e angústia ali mesmo na calçada. Helena largou imediatamente a tesoura de poda e correu para amparar a nora, conduzindo-a para dentro de casa com gestos firmes e reconfortantes, percebendo imediatamente que algo gravíssimo havia ocorrido. Sentadas no sofá da sala, com as mãos de Mariana tremendo, incontrolavelmente, segurando um copo de água com açúcar, a jovem arquiteta relatou entre soluços a reunião, o contrato e, finalmente, a ameaça vil de Roberto. Ao ouvir as palavras exatas que Roberto havia usado para sugerir que poderia ferir fisicamente uma velha senhora, a expressão de Helena sofreu uma metamorfose que Mariana nunca havia testemunhado antes. A preocupação maternal desapareceu, dando lugar a uma frieza glacial e assassina. Os olhos de Helena escureceram como o céu, antes de um furacão devastador. A matriarca levantou-se lentamente do sofá, caminhando até a janela com uma postura que irradiava um poder letal.
muito diferente da fragilidade que ela costumava projetar para o mundo exterior. Roberto Varela havia cometido o pecado capital de ameaçar a integridade física de sua família dentro de seu próprio santuário. E isso era algo que Helena jamais perdoaria ou esqueceria. Até aquele momento, seu plano era destruir a reputação e as finanças de Roberto, dar-lhe uma lição de humildade e justiça corporativa. Agora, no entanto, a natureza do jogo havia mudado drasticamente. Não se tratava mais apenas de negócios ou vingança, mas de uma eliminação completa e sistemática de uma ameaça existencial. Helena virou-se para Mariana com uma voz tão calma que chegava a ser aterrorizante. Prometeu que Roberto jamais tocaria em um fio de cabelo de qualquer uma das duas. Ela revelou a Nora que a casa era muito mais segura do que aparentava, equipada com sistemas de segurança de última geração que ela havia instalado discretamente anos atrás. Mas a verdadeira segurança viria do ataque, não da defesa. Helena decidiu que era hora de acelerar o cronograma de sua vingança e aumentar a intensidade da dor que infligiria ao seu inimigo. Ela iria destruir não apenas a carreira de Roberto, mas sua mente, seu espírito e qualquer esperança de futuro que ele pudesse ter, transformando a vida dele em um pesadelo do qual ele jamais acordaria. Naquela noite, enquanto Mariana dormia exausta sob o efeito de um calmante natural, Helena trancou-se novamente em seu escritório secreto e começou a fazer ligações que não fazia há décadas. Ela contatou antigos associados que operavam nas sombras da lei, investigadores que podiam encontrar agulhas em palheiros digitais e jornalistas que viviam para expor escândalos de colarinho branco. A doce velhinha que Roberto ameaçara era, na verdade, a arquiteta de sua destruição iminente. E ela estava mobilizando um exército invisível para garantir que a queda do Grupo Varela fosse espetacular e irreversível. O dinheiro da Aurora Holdings havia entrado na conta da empresa. Sim, mas era um dinheiro marcado, rastreável, e que serviria como a prova final dos crimes financeiros de Roberto quando o momento certo chegasse. O dia seguinte no escritório foi estranhamente calmo para Roberto, que acreditava ter colocado Mariana em seu devido lugar e garantido o futuro da empresa com um novo investimento. Ele caminhava pelos corredores com sua arrogância restaurada, planejando como desviaria parte dos fundos do novo contrato para suas contas pessoais nas Ilhas Cayman. Crente de que era intocável, ele não percebeu que cada e-mail que enviava, cada telefonema que fazia e cada documento que assinava estava sendo interceptado e copiado em tempo real por um software espião que havia sido implantado em seu servidor na noite anterior. A rede estava se fechando ao seu redor, tecida com fios de aço invisíveis, e cada movimento que ele fazia apenas apertava mais o nó em seu pescoço. Mariana retornou ao trabalho com uma nova diretriz de sua sogra agir normalmente. Ser submissa quando necessário, mas manter os olhos e ouvidos bem abertos para qualquer deslize de Roberto. Ela agora sabia que a ameaça contra Helena não se concretizaria, porque sua sogra era muito mais do que aparentava. Embora ainda não conhecesse a extensão total do poder da matriarca, havia uma segurança silenciosa no olhar de Helena naquela manhã, uma promessa de que a justiça estava chegando a galope. Mariana concentrou-se em documentar as irregularidades do projeto sob a nova supervisão do comitê fictício, criando um dossiê paralelo que serviria de munição para o golpe de misericórdia que estava sendo preparado nas sombras. A armadilha doce havia funcionado perfeitamente. Roberto havia mordido a isca do dinheiro fácil, engolido o anzol da supervisão técnica, e agora estava sendo puxado lentamente para a superfície, onde seria estripado publicamente. A arrogância o impedia de ver que o acidente que ele desejara para a sogra de Mariana estava prestes a acontecer com sua própria vida, orquestrado pela própria mão do destino que ele ousara desafiar. A tempestade estava se formando não no céu, mas nos servidores bancários, nos arquivos da Polícia Federal e nas redações dos jornais, pronta para desabar sobre a cabeça de Roberto com a força de um tsunami devastador. E no centro do olho desse furacão, tricotando tranquilamente em sua varanda, estava a dona Helena,
A vingadora implacável, que não deixaria pedra sobre pedra do império de areia de seu inimigo. O salão de baile do Hotel Fasano estava decorado com uma opulência que beirava o obsceno, refletindo perfeitamente a vaidade desmedida de Roberto Varela e a elite superficial que ele tanto desesperava para impressionar. Lustres de cristal gigantescos pendiam do teto alto, lançando uma luz dourada sobre as mesas cobertas de linho branco, onde arranjos florais exóticos competiam por atenção com as joias cintilantes das convidadas. Garçons em uniformes impecáveis deslizavam silenciosamente pelo ambiente, servindo champanhe francês de safras raras para banqueiros, políticos e celebridades que conversavam em grupos fechados, trocando favores e fofocas com sorrisos ensaiados. Para Roberto, aquela noite representava a coroação de sua carreira, o momento em que ele anunciaria ao mundo a parceria com a Aurora Holdings e se consolidaria como o novo magnata da construção civil. Enquanto Roberto circulava pelo salão, apertando mãos e recebendo elogios vazios, Longa, Dali, em um quarto silencioso e perfumado com lavanda, uma transformação radical estava acontecendo. Dona Helena estava de pé atrás de Mariana, ajustando o zíper de um vestido longo de seda verde, esmeralda que havia pertencido à sua própria mãe. Uma peça de alta costura vintage que exalava classe e sofisticação atemporal. Mariana olhava-se no espelho de corpo inteiro, mal reconhecendo a mulher que a encarava de volta. O corte do vestido valorizava sua postura, e a maquiagem suave realçava a determinação que brilhava em seus olhos castanhos. Helena alisou os ombros da nora com carinho, sussurrando que aquela noite não era apenas uma festa, mas um campo de batalha onde a aparência era a primeira arma a ser desembainhada. A matriarca caminhou até sua penteadeira e abriu uma caixa de veludo azul escuro, retirando de lá um colar de diamantes e safiras que parecia conter a luz das estrelas em suas pedras preciosas. Com mãos firmes, ela colocou a joia no pescoço de Mariana, explicando que aquele colar era conhecido no alta sociedade paulistana como o Olho da Tempestade, uma herança de família que não era vista em público há mais de 2 décadas. Ao usar aquela peça, Mariana não estaria apenas enfeitada. Ela estaria enviando um sinal claro e inconfundível para os veteranos do mercado de que ela estava sob a proteção direta de uma linhagem poderosa e antiga. Mariana tocou as pedras frias, sentindo um peso de responsabilidade e força, entendendo que não entraria naquele salão como uma funcionária, mas como uma herdeira de um legado. A chegada de Mariana ao evento causou um murmúrio imediato e audível que percorreu o salão como uma onda elétrica, fazendo com que cabeças se virassem e conversas fossem interrompidas no meio da frase. Ela desceu a escadaria principal com uma graça natural, o vestido verde fluindo ao redor de suas pernas como água líquida, enquanto o colar em seu pescoço capturava cada feixe de luz do ambiente. Os fotógrafos, que até então estavam entediados tirando fotos protocolares, correram para capturar a imagem daquela mulher misteriosa e deslumbrante que exalava uma aura de realeza moderna. Roberto, que estava brindando com um senador, quase derrubou sua taça ao ver a assistente que ele planejava humilhar chegando como a rainha do baile, roubando a atenção que ele acreditava ser exclusivamente sua, movido por um ciúme corrosivo e uma raiva latente. Roberto pediu licença ao grupo e caminhou em direção a Mariana com passos rápidos e agressivos, interceptando-a antes que ela pudesse chegar ao bar. Ele agarrou o cotovelo dela com força excessiva, sorrindo para quem olhava de longe, mas sibilando insultos venenosos em seu ouvido, perguntando onde ela havia roubado aquele vestido e quem ela pensava que era para tentar ofuscá-lo em sua própria festa. Elles ont bu de collar, dizendo que parecia uma bijuteria barata alugada para tentar disfarçar sua origem humilde, e avisou que ela deveria ficar nos fundos do salão, invisível e silenciosa, até que ele a chamasse para servir como suporte visual em sua apresentação. Mariana, no entanto, não recuou. Ela o encarou com frieza, soltou-se de seu aperto
e disse que estava ali como chefe do comitê técnico, uma posição que ele mesmo havia assinado em contrato. O momento do discurso principal chegou, e as luzes do salão diminuíram, focando um único holofote no palco onde Roberto subiu triunfante, segurando o microfone como se fosse um cetro real. Ele começou a falar sobre sua visão solitária e os sacrifícios que havia feito para trazer aquele projeto à vida, ignorando completamente a equipe que havia trabalhado nos bastidores. A plateia aplaudia educadamente, hipnotizada pela retórica, até que Roberto decidiu que era hora de executar seu plano cruel de humilhação pública. Ele chamou Mariana ao palco, apresentando-a não como a arquiteta principal, mas como uma colaboradora esforçada que veio de baixo e que a empresa acolheu por caridade, distorcendo sua história de superação em uma narrativa de pena e favor. Mariana subiu ao palco sob os olhares de centenas de pessoas, sentindo o rosto queimar com a descrição condescendente e mentirosa que Roberto fazia de sua carreira e talento. Ele continuou, fazendo piadas de mau gosto sobre como ela precisava desse emprego para sustentar a pobre sogra doente em casa, arrancando risadas desconfortáveis de alguns bajuladores na primeira fila. Roberto estava saboreando cada segundo, acreditando que estava destruindo a credibilidade dela para sempre, pintando-a como uma dependente emocional e financeira da benevolência do Grupo Varela. Ele não percebeu, em sua embriaguez de poder, que a atmosfera no fundo do salão estava mudando drasticamente e que a verdadeira tempestade estava prestes a entrar pelas portas duplas de carvalho maciço. De repente, as portas principais do salão de baile se abriram com um estrondo solene, e o som das conversas e dos talheres morreu instantaneamente, substituído por um silêncio pesado e reverente. Uma figura solitária entrou, caminhando com a ajuda de uma bengala de ébano com punho de prata, vestida com um longo vestido de veludo azul meia-noite e uma estola de pele branca sobre os ombros. Não era a jardineira idosa que Roberto conhecera, mas uma dama de porte aristocrático, cujos cabelos prateados estavam penteados em um coque perfeito, adornado com grampos de diamante. Dona Helena caminhava com a autoridade de quem possui o mundo, e à medida que ela avançava pelo corredor central, algo extraordinário aconteceu. Os homens mais poderosos da sala, banqueiros e industriais que Roberto tentava impressionar, levantaram-se de suas cadeiras em sinal de respeito absoluto. Roberto parou de falar, confuso e irritado com a interrupção, semicerrando os olhos por causa do holofote para tentar identificar a velha que ousava roubar sua cena. Ele viu o presidente do Banco Central fazer uma reverência respeitosa à mulher e ouviu o murmúrio espalhar-se pela sala como fogo em palha seca. É a baronesa. Helena está de volta. A mulher avançou implacável, ignorando os cumprimentos sôfregos daqueles que a reconheciam, com seus olhos fixos unicamente no palco, onde seu inimigo segurava o microfone e sua nora estava exposta. A cada passo que ela dava, a tensão no ar aumentava, pois todos ali, exceto Roberto, sabiam que Helena não saía de sua reclusão para eventos sociais, a menos que algo de magnitude sísmica estivesse para acontecer. Helena subiu as escadas laterais do palco, com uma dignidade que fez o silêncio do salão parecer ensurdecedor, parando ao lado de Mariana e segurando a mão da nora com firmeza e carinho visível. Roberto, ainda sem entender a gravidade da situação e cego por sua arrogância, tentou dispensar, perguntando sarcasticamente se a vovó havia se perdido no caminho para o asilo. Um suspiro coletivo de horror percorreu a plateia diante da grosseria suicida de Roberto, pois eles sabiam exatamente quem ela era. Helena não respondeu ao insulto. Ela simplesmente estendeu a mão enluvada e retirou o microfone dos dedos frouxos de Roberto com uma facilidade humilhante, assumindo o comando do palco e de toda a noite com um único gesto, com uma voz clara, potente e perfeitamente modulada, que não demonstrava nenhum sinal de idade ou fraqueza. Helena dirigiu-se à elite reunida no salão. Ela se apresentou não como a sogra de Mariana, mas como Helena Albuquerque,
presidente emérita e proprietária majoritária do fundo de investimentos Aurora Holdings, a mesma entidade que acabara de salvar o Grupo Varela. O choque no rosto de Roberto foi visceral. Sua pele ficou cinza. Seus joelhos cederam levemente e sua boca abriu-se em um mudo de terror absoluto. Ele percebeu, em um flash de clareza agonizante, que a velha inútil que ele havia ameaçado e desprezado era, na verdade, sua nova chefe, a dona do dinheiro que mantinha sua empresa viva e a mulher mais temida do mercado financeiro. Helena continuou seu discurso, informando a todos que o investimento da Aurora Holdings havia sido motivado exclusivamente pela genialidade técnica e pela integridade moral de uma única pessoa, a arquiteta Mariana. Ela colocou o braço ao redor dos ombros de Mariana, validando-a diante de toda a sociedade como sua protegida e, mais importante, como o verdadeiro cérebro por trás do projeto que estava sendo celebrado. Helena olhou para Roberto com um desprezo que gelou a espinha de todos os presentes e declarou que a liderança de um projeto tão grandioso exigia não apenas capital, mas caráter. Algo que estava em falta na atual diretoria do Grupo Varela. Ela anunciou que uma auditoria completa seria iniciada na manhã seguinte para garantir que cada centavo de seu investimento fosse gerido com transparência. A plateia, percebendo a mudança tectônica de poder, explodiu em aplausos, não para Roberto, mas para Helena e Mariana, virando as costas metaforicamente para o homem que minutos antes parecia intocável. Roberto estava paralisado no canto do palco, suando frio, sentindo o olhar acusador de seus pares e o peso esmagador de seu erro de cálculo. Ele olhou para o colar no pescoço de Mariana e reconheceu a peça das colunas sociais antigas, percebendo tardiamente que havia mexido com uma dinastia, não com uma funcionária desamparada. A ameaça que ele fizera sobre a segurança de Helena ecoava em sua mente agora não como um trunfo, mas como uma sentença de morte que ele mesmo havia assinado. Helena entregou o microfone para Mariana, convidando-a a apresentar o projeto com suas próprias palavras, concedendo-lhe o palco que sempre foi seu, por direito. Mariana, com a confiança renovada e o apoio inabalável da mulher mais poderosa da sala, assumiu o centro das atenções e começou a falar sobre sua visão arquitetônica com uma paixão e eloquência que encantaram os investidores. Enquanto Mariana brilhava sob os holofotes, Helena recuou um passo para a sombra, observando com um sorriso satisfeito e perigoso. A festa estava apenas começando. E o prato principal, a destruição completa de Roberto Varela, seria servido frio e sem misericórdia nos dias que viriam. A manhã seguinte ao baile de gala amanheceu com uma claridade brutal sobre a cidade de São Paulo, dissipando as sombras da noite, mas iluminando impiedosamente a catástrofe que se desenrolava na sede do Grupo Varela. O clima nos corredores da empresa não era de ressaca festiva, mas sim de um velório tenso e silencioso, onde os funcionários trocavam olhares nervosos e sussurravam teorias conspiratórias pelos cantos. A notícia sobre a verdadeira identidade de Dona Helena e o fiasco público de Roberto havia se espalhado pelas redes sociais e grupos de mensagens com a velocidade de um vírus letal, destruindo em poucas horas a reputação que a família Varela levara décadas para construir. Ninguém trabalhava de verdade naquela manhã. Todos esperavam, com uma mistura de medo e expectativa mórbida, pelo próximo capítulo daquele drama corporativo que se desenrolava diante de seus olhos. Roberto Varela chegou ao escritório com a aparência de um homem que não dormia há dias, com a pele cinzenta e os olhos injetados de sangue. Vestindo o mesmo terno amarrotado da noite anterior, ele ignorou a recepcionista e marchou direto para sua sala, trancando a porta atrás de si com mãos trêmulas e desesperadas. Sua mente estava um turbilhão de pânico e negação, tentando processar a armadilha em que havia caído e buscando freneticamente uma saída. Qualquer saída que o livrasse da ruína total. Ele correu para o computador e tentou acessar as contas bancárias da empresa nas Ilhas Cayman, seus dedos digitando as senhas complexas com uma urgência febril.
na esperança de transferir o que restava do capital para um paraíso fiscal seguro antes que fosse tarde demais. No entanto, a tela do monitor piscou uma mensagem de acesso negado em letras vermelhas, garrafais, informando que todas as credenciais administrativas haviam sido revogadas por ordem judicial e do Conselho Fiscal. Roberto tentou novamente, suando frio. Mas o resultado foi o mesmo. Ele estava trancado do lado de fora de seu próprio império financeiro. Impotente e vulnerável. Ele pegou o telefone para ligar para seu advogado pessoal. Mas a linha estava muda, cortada na fonte. O pânico começou a se transformar em terror quando ele percebeu que seu computador estava sendo acessado remotamente, com o cursor do mouse movendo-se sozinho e arquivos sendo copiados e deletados diante de seus olhos atônitos. Ele puxou o cabo da tomada em um gesto infantil e inútil, mas sabia, no fundo de sua alma corrompida, que o controle já não lhe pertencia. Enquanto Roberto hiperventilava em sua sala escura, a entrada principal do edifício foi invadida por uma frota de carros pretos e vans descaracterizadas que pararam em formação militar. De dentro deles, não saíram clientes ou parceiros, mas sim uma equipe de auditores forenses, advogados de elite, mais preocupante, agentes da Polícia Federal vestidos com coletes táticos. Liderando esse cortejo de justiça estava Dona Helena, impecável em um terninho de linho branco que contrastava com a gravidade da situação, caminhando lado a lado com Mariana, que segurava uma pasta grossa de documentos com a firmeza de uma promotora prestes a proferir a sentença final. Elas não pararam na recepção. Passaram pelas catracas liberadas remotamente e dirigiram-se diretamente aos elevadores privativos. Com o destino traçado para o andar da presidência, a invasão do andar executivo foi cirúrgica e avassaladora, com os agentes federais assumindo posições estratégicas nas saídas e os auditores confiscando computadores e caixas de arquivos físicos com uma eficiência assustadora. A secretária de Roberto, que tantas vezes fora cúmplice de suas grosserias por omissão, encolheu-se em sua cadeira, apontando trêmula para a porta fechada do chefe quando os agentes se aproximaram. Helena fez um sinal para que os policiais esperassem um momento e, com um aceno de cabeça para Mariana, indicou que era hora de confrontar o monstro em seu covil. Mariana abriu a porta do escritório sem bater, encontrando Roberto encolhido no canto da sala, tentando destruir documentos em uma trituradora de papel que já estava engasgada com o volume de provas incriminatórias. A visão das duas mulheres paradas na porta, emanando poder e autoridade, fez Roberto congelar com um maço de notas fiscais falsas na mão, parecendo um animal pego pela luz dos faróis antes do atropelamento. Ele tentou recompor uma postura de dignidade, alisando o terno sujo e forçando um sorriso que parecia mais uma careta de dor, perguntando o que significava aquela invasão absurda em sua propriedade privada. Helena caminhou calmamente até a cadeira de presidente, sentou-se nela com uma naturalidade que humilhou Roberto e colocou sobre a mesa um dossiê encadernado com o logotipo da Aurora Holdings. Ela informou, com uma voz gelada e precisa, que aquela não era mais a propriedade dele, pois as cláusulas de quebra de contrato haviam sido ativadas no momento em que a primeira evidência de fraude foi detectada pela auditoria noturna. Roberto tentou argumentar, gritando que tudo era um mal-entendido, que os desvios eram apenas ajustes contábeis temporários para salvar a empresa da crise, e que ele devolveria cada centavo assim que o mercado reagisse. Ele apelou para a memória de seu pai, para a amizade antiga da família, tentando manipular emocionalmente a mulher que ele havia ameaçado horas antes. Helena o observou com o desinteresse de quem olha para um inseto insignificante, deixando-o falar até que ele ficasse sem ar e sem argumentos. Então, ela abriu o dossiê e começou a listar, com precisão cirúrgica, cada transação ilícita, cada suborno pago a fiscais da prefeitura e cada centavo desviado do fundo de pensão dos funcionários para cobrir suas dívidas de jogo e luxos pessoais. Mas o golpe financeiro era apenas a primeira parte da destruição. A verdadeira ruína de Roberto
viria das mãos de quem ele mais subestimara. Mariana deu um passo à frente, abrindo sua própria pasta e espalhando sobre a mesa plantas técnicas, relatórios de engenharia e trocas de e-mails impressos. Ela revelou não apenas o roubo de propriedade intelectual, mas algo muito mais grave e criminal: a alteração deliberada das especificações de segurança no projeto do novo centro cultural para baratear custos. Roberto havia autorizado a compra de aço de baixa qualidade e concreto adulterado, colocando em risco a vida de milhares de futuras pessoas apenas para desviar a diferença do orçamento para seu bolso. A acusação de Mariana não era apenas de fraude, mas de negligência criminosa com dolo eventual. Um crime que carregava uma pena de prisão longa e certa. Ao ver as provas irrefutáveis de que havia comprometido a segurança estrutural do prédio, Roberto perdeu completamente o controle, abandonando qualquer máscara de civilidade que ainda lhe restasse. Ele avançou em direção a Mariana com os punhos cerrados, o rosto roxo de fúria, gritando que ela era uma traidora ingrata que ele havia tirado da lama e que ela deveria estar beijando seus pés, antes que ele pudesse chegar a meio metro dela. 2 agentes federais entraram na sala como sombras rápidas e o imobilizaram, torcendo seus braços para as costas e prensando seu rosto contra a mesa de vidro que ele tanto prezava. O som das algemas clicando em seus pulsos ecoou pela sala silenciosa, como o martelo de um juiz encerrando uma sessão. Helena levantou-se da cadeira e caminhou até Roberto, que agora chorava e xingava alternadamente, com o rosto esmagado contra o vidro frio, olhando para ele com uma pena distante. Ela se inclinou e sussurrou perto de seu ouvido, para que apenas ele ouvisse, que a ameaça que ele fizera contra a segurança dela havia sido gravada pelos sistemas de vigilância do hotel e entregue à promotoria como prova de coação e extorsão. Ela explicou que a velha inútil havia acabado de garantir que ele não passaria apenas alguns anos na prisão por fraude, mas décadas trancado por uma lista de crimes que garantiriam que ele jamais veria a luz do sol como um homem livre novamente. A revelação de que ele havia cavado sua própria cova com sua arrogância fez Roberto soltar um uivo de desespero gutural. Os agentes levantaram Roberto e começaram a conduzi-lo para fora da sala. Mas Mariana pediu um momento, parando diante do homem que havia feito de sua vida um inferno nos últimos meses. Ela não gritou, não o xingou e não cuspiu em seu rosto. Embora tivesse motivos de sobra para fazer, ela apenas o olhou nos olhos e disse, com uma serenidade devastadora, que o projeto seria construído, que seria seguro e que levaria o nome de seu verdadeiro criador, enquanto o nome Varela seria lembrado apenas como um aviso nos livros de história corporativa sobre o preço da ganância. Roberto tentou responder, mas sua voz falhou, quebrada pela realidade esmagadora de sua derrota absoluta diante da mulher que ele considerava fraca. A procissão da vergonha começou, com Roberto sendo escoltado pelos corredores do escritório que ele governara como um tirano, passando pelas filas de baias onde seus ex-funcionários assistiam à cena em um silêncio atônito. Não houve aplausos, nem vaias, apenas o peso insuportável de centenas de olhares julgadores testemunhando a queda de um ídolo falso. Ele foi colocado no banco de trás da viatura da Polícia Federal, sob a mira das câmeras de televisão que já aguardavam do lado de fora, alertadas anonimamente pela equipe de Helena. A imagem de Roberto Varela algemado, descabelado e derrotado, seria a capa de todos os jornais do dia seguinte, selando seu destino perante a opinião pública antes mesmo de seu julgamento. De volta ao escritório da presidência, agora vazio e estranhamente silencioso, Helena e Mariana ficaram sozinhas entre os escombros da gestão anterior. Helena caminhou até a janela panorâmica que oferecia uma vista deslumbrante da cidade de São Paulo, a mesma vista que alimentava o ego de Roberto, e suspirou profundamente, sentindo o peso da batalha deixar seus ombros. Ela se virou para Mariana e disse que a parte destrutiva do trabalho estava concluída, mas que a parte mais difícil, a reconstrução, começaria agora. Ela apontou para a cadeira vazia do presidente e disse que a empresa precisava de um líder que entendesse
que o valor de uma construção não está na fachada, mas nas fundações sólidas e éticas. Mariana olhou para a cadeira de couro, sentindo um misto de medo e excitação diante do desafio monumental que se apresentava à sua frente. Ela sabia que a estrada seria longa, que haveria processos judiciais, auditorias intermináveis e uma marca para limpar. Mas pela primeira vez em sua carreira, ela sentia que estava no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Ela olhou para Helena, sua sogra, mentora e salvadora, e viu nos olhos daquela mulher extraordinária um orgulho que valia mais do que qualquer bônus ou promoção. Mariana aceitou o desafio com um aceno de cabeça solene, assumindo não o cargo de Roberto, mas a responsabilidade de limpar a sujeira que ele havia deixado e erguer algo novo e puro sobre as ruínas, enquanto a equipe de intervenção continuava a catalogar os documentos e a limpar os vestígios da corrupção de Roberto. Helena convidou Mariana para almoçar, sugerindo um restaurante simples, onde faziam um ótimo virado à paulista, longe do luxo tóxico que permeava aquele ambiente. As duas mulheres saíram do prédio de cabeça erguida, passando pelas portas giratórias, não como sobreviventes de uma tragédia, mas como arquitetas de um novo futuro. O ar lá fora parecia mais limpo, o sol menos agressivo, e o barulho da cidade soava como uma sinfonia de oportunidades. A justiça havia sido feita, crua e implacável, e agora era hora de curar as feridas e voltar para casa, onde o jardim de Helena e os novos projetos de Mariana aguardavam para florescer sob uma nova luz. 6 meses haviam se passado desde a tempestade que varreu a antiga diretoria do Grupo Varela, e a paisagem corporativa da empresa havia mudado tão drasticamente quanto as estações do ano, que transformavam a cidade de concreto lá fora. Onde antes reinava o silêncio do medo e a cacofonia da arrogância, agora ouvia-se o zumbido produtivo de uma equipe que trabalhava com propósito e transparência sob uma nova liderança inspiradora. O logotipo na entrada do prédio havia sido discretamente alterado, removendo o nome que se tornara sinônimo de fraude e substituindo-o por Arquitetura e Urbanismo, uma mudança que simbolizava o renascimento da organização sob a batuta firme de Mariana. Ela caminhava pelos corredores não mais como a funcionária invisível que temia levantar os olhos, mas como a diretora executiva que conhecia o nome de cada colaborador e valorizava cada ideia inovadora, criando um ambiente onde o talento florescia, livre das ervas daninhas da inveja e da sabotagem. Mariana ocupava agora o escritório da presidência, mas o ambiente havia sido completamente exorcizado da presença tóxica de Roberto Varela através de uma redecoração radical que refletia a personalidade da nova líder. As cortinas pesadas e os móveis de couro escuro, que davam ao local um ar de caverna opressiva, foram substituídos por persianas leves que deixavam a luz do sol inundar o espaço e mesas de trabalho colaborativo. As paredes, antes adornadas com prêmios comprados e fotos egocêntricas de Roberto, agora exibiam os esboços conceituais do Centro Cultural. O projeto que havia sido o estopim de toda a guerra e que agora se erguia majestoso no centro da cidade, quase pronto para a inauguração. Mariana sentou-se em sua cadeira ergonômica, revisando os relatórios finais da auditoria que finalmente declarava a empresa financeiramente saudável e limpa, sentindo uma satisfação profunda que não vinha do poder, mas da realização do dever cumprido com integridade absoluta. A porta se abriu suavemente e sua secretária, agora tratada com o respeito e a dignidade que sempre mereceu, anunciou a chegada do Dr. Augusto Castelo, o advogado que havia sido o braço direito de Dona Helena durante a intervenção. O homem entrou com um sorriso raro em seu rosto, geralmente austero, carregando uma pasta de couro que continha o desfecho legal da saga que havia consumido a vida de todos eles no último semestre. Ele sentou-se à frente de Mariana e informou, com a voz calma de quem traz a justiça em forma de papel, que o julgamento de Roberto Varela havia sido concluído naquela manhã. O ex-presidente, incapaz de apresentar uma defesa coerente diante da montanha,
de provas irrefutáveis coletadas pela equipe de Helena e pela Polícia Federal. Havia sido condenado a 15 anos de prisão em regime fechado por fraude, desvio de dinheiro, falsificação ideológica e crimes contra o sistema financeiro nacional. Mariana ouviu a sentença com uma serenidade que a surpreendeu, pois esperava sentir uma alegria vingativa ou um alívio eufórico. Mas o que sentiu foi apenas o fechamento de um ciclo doloroso e necessário. Roberto não era mais o monstro que assombrava seus pesadelos ou o chefe que controlava seu destino. Ele era apenas uma nota de rodapé triste na história da empresa. Um homem que teve tudo e perdeu tudo por causa de sua própria vaidade desmedida. Ela agradeceu ao doutor Castelo pelo trabalho impecável e pediu que ele transmitisse sua gratidão a toda a equipe jurídica, recusando-se a visitar Roberto na prisão ou a dar declarações à imprensa sensacionalista. Para Mariana, a melhor vingança não era ver o sofrimento dele, mas sim ver o sucesso contínuo e ético do trabalho que ele tentou roubar e destruir, provando que a competência real sempre prevalece sobre a fraude. Enquanto a empresa celebrava silenciosamente a notícia da condenação, longe, dali, no refúgio tranquilo da casa da família, Dona Helena estava no jardim, cuidando de suas orquídeas com a mesma dedicação meticulosa que usara para desmantelar um império corrupto, a baronesa. Como a mídia a havia apelidado durante o escândalo, havia se retirado novamente para as sombras assim que a poeira baixou, devolvendo o palco para quem realmente merecia brilhar. Ela cortou uma folha seca de uma catleia premiada, refletindo sobre os eventos dos últimos meses e sentindo uma paz interior que não experimentava desde a morte de seu marido e filho. Ela havia cumprido a promessa feita ao filho em seu leito de morte, proteger Mariana não apenas como uma nora, mas como a filha que ela nunca teve, garantindo que o mundo reconhecesse o valor daquela mulher extraordinária. O portão da frente se abriu e o carro de Mariana entrou na garagem, trazendo a jovem arquiteta de volta para o santuário que elas chamavam de lar, agora livre das ameaças que um dia pairaram sobre ele. Mariana encontrou a sogra no jardim e, sem dizer uma palavra, abraçou-a com uma força que transmitia todo o amor e gratidão que as palavras não conseguiam expressar. Helena retribuiu o abraço, sentindo o cheiro familiar do perfume da nora misturado com o aroma da terra úmida. E soube naquele momento que a menina assustada que havia chegado em casa, chorando meses atrás, havia desaparecido para sempre. Em seu lugar estava uma mulher de aço temperado pelo fogo da adversidade. Uma líder capaz de enfrentar qualquer tempestade que o futuro pudesse trazer. Digna de carregar o legado da família e de construir o seu próprio. Naquela noite, as duas sentaram-se na varanda para um jantar especial, celebrando não a prisão de um inimigo, mas a liberdade de viverem sem medo e sem segredos que as oprimissem. Helena serviu um vinho tinto envelhecido de sua adega particular e olhou nos olhos de Mariana, decidindo que era o momento de ter a conversa final sobre o futuro dos negócios e da família. Ela revelou à nora que havia transferido a totalidade das ações da Aurora Holdings, que controlavam a empresa de arquitetura, para o nome de Mariana, tornando-a não apenas a gestora, mas a proprietária absoluta de seu destino profissional. Mariana tentou protestar, dizendo que não podia aceitar um presente de tamanha magnitude. Mas Helena segurou sua mão e explicou que aquilo não era um presente, mas uma restituição do que Mariana havia conquistado com seu talento e coragem. Helena explicou com doçura que seu tempo de guerreira havia passado e que ela desejava passar seus últimos anos cercada pela paz de suas flores e pela alegria de ver a nora prosperar, sem as preocupações de balanços financeiros ou estratégias corporativas. Ela disse que havia revivido a Dama de Ferro apenas por necessidade extrema, mas que aquela persona era exaustiva e fria, e que ela preferia ser apenas a avó e a mãe que Mariana precisava. A confiança que Helena depositava em Mariana era absoluta, pois ela vira a nora enfrentar a humilhação, a ameaça e a pressão sem perder sua humanidade ou seus princípios éticos. Mariana, com lágrimas nos olhos, aceitou a responsabilidade,
prometendo honrar o sacrifício e a confiança da sogra, fazendo daquela empresa um exemplo de integridade em um mercado tão viciado. Semanas depois, chegou o dia da grande inauguração do Centro Cultural, o evento que marcava oficialmente o início da nova era para Mariana e para a cidade de São Paulo. O edifício era uma obra-prima de vidro, aço e luz, projetado para ser sustentável e acolhedor, refletindo a visão humanista que Mariana sempre defendeu contra a ganância de Roberto. A imprensa, os investidores e a comunidade artística estavam presentes em peso, ansiosos para ver o resultado final de um projeto que havia nascido em meio a tanta controvérsia. Mariana subiu ao palco montado na entrada principal, vestida com uma elegância sóbria e confiante, pronta para fazer o discurso de abertura não como uma vítima que sobreviveu, mas como uma criadora que triunfou sobre a destruição. Dona Helena estava sentada na primeira fila, vestida com um de seus conjuntos florais discretos, recusando os lugares de honra no palco para assistir ao triunfo da nora da melhor perspectiva possível. Quando Mariana começou a falar, agradecendo a sua equipe e dedicando o edifício à memória de seu falecido marido, Helena sentiu uma presença reconfortante ao seu lado, como se o espírito de seu filho estivesse ali, segurando sua mão e sorrindo com orgulho da esposa que escolhera. Mariana falou sobre a importância de construir sobre bases sólidas, tanto na arquitetura quanto na vida, e sobre como a verdade, por mais que demore, sempre encontra um caminho para se revelar e sustentar as estruturas mais duradouras. O público aplaudiu de pé, reconhecendo a autenticidade e a força daquela mulher que havia transformado um escândalo em um legado de beleza. Após a cerimônia oficial, enquanto os convidados percorriam as galerias do Centro Cultural, maravilhados com a luz natural e os espaços fluidos, Mariana encontrou Helena observando uma placa de bronze na entrada do auditório principal. A placa não trazia o nome de nenhum político ou banqueiro, mas sim uma dedicatória simples e poderosa. A Helena Albuquerque, que me ensinou que a força de uma mulher não reside em sua capacidade de destruir, mas em sua determinação de proteger e construir. Helena leu a inscrição com os olhos marejados, sentindo-se mais honrada por aquelas palavras do que por qualquer título ou fortuna que acumulara em sua vida passada. Ela olhou para Mariana e sorriu, um sorriso genuíno e desarmado, sabendo que sua missão estava cumprida e que o ciclo de amor e proteção havia sido completado. A festa continuou noite adentro, mas Helena decidiu que era hora de se retirar, sentindo o cansaço agradável de quem trabalhou muito e colheu bons frutos. Mariana a acompanhou até o carro, preocupada como sempre, mas Helena a dispensou com um beijo na face, insistindo que a noite pertencia à arquiteta e que ela deveria aproveitar cada segundo de sua conquista. Enquanto o carro se afastava pelas ruas iluminadas da cidade, Helena olhou para trás e viu Mariana cercada por admiradores e colegas, brilhando com uma luz própria que nada nem ninguém poderia apagar. A mãe Coragem podia finalmente descansar sua espada e voltar para seu jardim, sabendo que a rainha que ela havia coroado estava pronta para reinar com sabedoria e justiça. O tempo passou e a história do Grupo Varela tornou-se uma lenda urbana no mundo corporativo, um conto de advertência sobre a arrogância e um exemplo inspirador de liderança feminina e solidariedade familiar. Roberto Varela foi esquecido nas celas frias do sistema prisional, visitado apenas por advogados que traziam notícias de recursos negados e bens leiloados para pagar indenizações. Mariana, por outro lado, tornou-se uma referência internacional em arquitetura sustentável, viajando o mundo para dar palestras e receber prêmios, mas sempre retornando para a casa tranquila, onde sua maior fã a esperava, com um chá quente e um ouvido atento. A relação entre sogra e nora transcendeu os laços legais e tornou-se uma simbiose perfeita de gerações, unidas por um segredo compartilhado e uma vitória comum. Em uma tarde de domingo ensolarada, anos depois, Mariana estava sentada no jardim com Helena, observando seus próprios filhos brincarem entre as roseiras que a bisavó cuidava com tanto amor
As crianças corriam livres e seguras, alheias às batalhas que haviam sido travadas para garantir aquele momento de paz absoluta e felicidade simples. Helena olhou para a cena idílica e suspirou contente, percebendo que a vingança que ela buscara não era sobre destruir Roberto, mas sobre preservar exatamente aquilo, o riso das crianças, a segurança do lar e a continuidade da vida. O ódio havia sido o combustível inicial, mas o amor havia sido o arquiteto da vitória final, construindo uma fortaleza inexpugnável ao redor de sua família. Mariana olhou para a sogra, cujos cabelos estavam agora completamente brancos, e as mãos mais frágeis, e sentiu uma onda de gratidão avassaladora invadir seu peito. Ela sabia que tudo o que possuía, sua carreira, sua paz e o futuro de seus filhos, devia àquela mulher que o mundo subestimara como uma simples viúva inofensiva. Ela segurou a mão enrugada de Helena e apertou-a suavemente. Um gesto silencioso que dizia: "Eu me lembro. Eu sei e eu agradeço por cada sacrifício feito nas sombras." Helena sorriu de volta, os olhos brilhando com a mesma inteligência afiada de sempre, e disse que as orquídeas estavam especialmente bonitas naquele ano, encerrando o assunto com a descrição que sempre fora sua marca registrada. O sol começou a se pôr no horizonte, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e violeta, refletindo-se nas vidraças do Centro Cultural ao longe como um farol de esperança. A história de traição e vingança havia ficado para trás, dissolvida pelo tempo e pela justiça, deixando apenas a essência do que realmente importava, a lealdade inquebrável entre duas mulheres que decidiram não ser vítimas. E assim, no silêncio confortável de um jardim perfumado, a Dama de Ferro e a Arquiteta de Sonhos assistiram ao fim de mais um dia, sabendo que, não importasse o que o mundo jogasse contra elas, estariam sempre prontas para defender o que era delas, juntas, até o fim.